A que devemos resistir? E de que trata? É mais um filme futurístico ou é um filme cheio de efeitos especiais e vazio de história que não vale nada? Alô, velhinho, eu sou o Wendel, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este filme eu achei muito interessante. Ele é futurístico, ele traz um aspecto, uma coisa na verdade que está muito em alta, que são as IAs. As inteligências artificiais. Então, ele é muito nessa pegada. Eu acho que a gente precisa assistir para entender que mensagem ele está passando para nós, o que realmente ele trata e o que eles querem, como é que vai ser o comportamento dessas IAs aí na gente, se vão destruir tudo, se vão ajudar a gente ou não. Enfim, vamos assistir em mais detalhe. Este é um dos filmes do Oscar deste ano e logo depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que tem a ver o Oscar, né? Como é que o canal está se comportando, né? O que vão ser esse mês. Resistência. Dia 28 de setembro do ano passado foi lançado esse filme nos cinemas, né, Resistência, e hoje disponível no Star+, e ele foi indicado ao Oscar deste ano, o Oscar como melhor som e melhores efeitos especiais. E efeito especial tem bastante, é uma das coisas que a gente já pode falar aqui, realmente é muito bem feito, toda a história, todos os personagens, porque a gente vê que personagens, na verdade, todos têm um pouquinho, pelo menos, de algum efeito, alguma parte gráfica que não é real e que se eles não tivessem feito bem feito, os efeitos, não teria sido colocado como uma possível melhor efeitos especiais aí no Oscar, né? Então é um filme muito legal, muito bom. E sim, este é o mês do Oscar aqui no canal. Durante todo o mês, todos os vídeos que vão entrar, exceto os de trailers, eles serão voltados ao Oscar, né? Algum filme que foi indicado ao Oscar, né? Não todos, mas a maioria deles eu vou conseguir trazer aqui. Já tem uma playlist aqui com vários filmes que eu já assisti ano passado, que é de filmes que são indicados ao Oscar, né? Já assistidos, mas a gente está assistindo novos. Então segue aí que a gente vai trazer e falar então de que trata esse filme, que na verdade não é Resistência o nome dele é The Creator, o Criador, e tem muito mais a ver este nome do que o Resistência. Tem a ver Resistência? Também tem a ver, acho que tem, só que The Creator acho que faz muito mais sentido. Até porque o filme começa dizendo ali, o mistério do criador de uma IA avançada. Onde ele está? Quem é? Que ele é chamado de Nirmata. Nirmata não que seja o nome dele, mas seja o nome dado àquela pessoa desconhecida que foi o grande criador de uma inteligência artificial. Porque no início ele vai mostrando ali que as inteligências artificiais evoluíram, começaram a fazer parte da sociedade, então muitas ações que antes nós fazíamos eles começaram a fazer para nós, né? Principalmente profissões perigosas, ali como policiais, funções delicadas como operações nos hospitais, eles faziam parte da nossa vida, porém algo aconteceu. Mas antes de entrar no detalhe da história, eu quero dizer que essa história tem uma pegada realmente muito futurística e que lembra dois jogos que eu assisti, porque né, eu assisto muito gameplay, tá? Eu não paro muito para jogar, mas eu paro muito para assistir. Então eu assisti muitos e muitos jogos e um deles é o Soma, que tem uma pegada muito forte nessa questão de um robô se sentir humano. Ele se sente como humano, mas ele é um robô. Ele acha que ele é humano, mas ele é um robô. E que é uma coisa muito assustadora que é tratada nesse filme e que, sinceramente, infelizmente, é uma tendência. Então, o que pode dar disso? Os filmes nos mostram. E outro filme também que pode nos falar disso é Detroit, que é um outro jogo que traz justamente os androides, os seres que são iguaizinhos a nós, mas que tem simplesmente ali uma bolinha indicando que ele não é real, não é de verdade, ele é simplesmente um robô que parece humano, que trata muito essas questões de políticas humanas e políticas robóticas, né? Até onde deve ir o direito de um robô, de um ser humano, e aqui nós trabalhamos especialmente esse tipo de coisa. E acontece quando? Acontece no ano de 2065, acontece o grande acontecido, né? Muitos acontecem, e que nos dias atuais, o tempo que eles trabalham mesmo as ações do nosso personagem, que é o Joshua, acontece 5 anos depois, portanto em 2070. E é legal que muitos filmes hoje em dia têm usado muita temática de dividir o filme em capítulos, em partes. Então ele começa ali, o criador, o amigo, a solução,
O Mundo Depois de Nós utiliza isso, né? Um dos filmes que eu trouxe aqui no canal, que é bem polêmico, bem, digamos, difícil de entender, o pessoal comentou bastante, então vai lá, assiste também, vou deixar aqui no card se eu lembrar. E muitos outros filmes têm usado essa dinâmica, eu acho que para prender um pouco mais a gente, né? Porque o YouTube tem feito a gente assistir, tem, digamos que, criado um sistema de fazer as pessoas assistirem mais os vídeos, e como forma disso é dividir em capítulos, dividir em momentos para que as pessoas parem, prestem atenção e fiquem mais tempo, né? Então, de repente, fazer com que as pessoas fiquem mais tempo ou esperem mais, ou na tua cabeça de vida o filme em partes para não parecer tão grande, tão longo, tão demorado, tão chato, eles criam partes, capítulos, que é pra gente entender melhor, e justamente essa função de parecer mais rápido, não tão demorado. Isso acontece onde? Acontece na Ásia. Tem que ser os japa para inventar uma inteligência artificial que vai destruir o mundo, né? Simplesmente não é novidade, isso a gente já esperava. O que acontece? É justamente uma guerra que está acontecendo entre os robôs e os humanos. Por quê? Porque no início, como eu falei, eles faziam parte da sociedade e tudo mais, de muitas funções, e o que aconteceu? Acidentalmente, uma bomba foi disparada e foi colocada a culpa em um robô que cometeu um erro. Só que mais pra frente a gente vê que na verdade o erro foi humano e eles colocaram a culpa nos robôs, e os robôs meio que se dividiram e disseram: não, a gente vai proteger a nossa raça e vamos lutar contra os humanos, nós não queremos matar os humanos, mas nós temos que proteger, nós queremos a liberdade. Aí vem toda a função de guerra, né, que nós sabemos que o maior motivo de todos de uma guerra é território e liberdade. Na verdade, os dois um aponta para o outro, né? Liberdade para ter o nosso espaço, as nossas coisas na nossa terra, enfim, e que vai se desenvolvendo assim. Então, galera, espero que você esteja gostando do vídeo até aqui. Não esquece de assistir até o final para me ajudar no YouTube, para crescer, para desenvolver aqui. Até porque nós postamos vídeos toda semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, comentando filmes atuais, aqueles que saem no cinema, nos streams. Não esquece também de te inscrever no canal e comentar o que tá achando. Com John David Washington, o filho de Denzel Washington, então não tem como ser ruim. E ali ele é o Joshua, que é o Josué. Se a gente for trazer para a questão bíblica, quem foi Josué? Josué foi um líder que veio depois de Moisés, conduzindo o povo para o deserto, e ele conduziu o povo em muitas guerras e batalhas. Portanto, ele foi um líder de guerra. E comparar isso foi uma grande era, um outro momento de conquista da humanidade, isso é histórico, aconteceu realmente, e eles trazem nessa história como um comparativo, assim, do passado foi o Joshua lá da Bíblia, e no futuro aqui é o Joshua, alguém também capacitado para guerras, para batalhas, para vitórias, alguém com uma visão à frente, pronto para conduzir todo um povo. Só que qual povo? O povo dos robôs. E ali a gente vê um robô, uma cena de um robô que agia, falava, respondia como um humano, questões que somente um humano se preocuparia. E isso gerou o quê? Uma confusão, né, na mulher, que era real, 100% real, que estava, ela viu: não, o que é isso? Isso parece humano, isso parece real para mim. Dá para ver que os robôs, a robótica, a inteligência artificial, ela veio para confundir, para realmente fazer a gente não saber mais o que é humano, o que é um robô. Aquilo assustou. A gente vê também durante o filme pessoas chorando porque robôs desligaram, né? Porque os robôs não morrem, eles desligam, eles param de funcionar. Mas a emoção colocada numa máquina, o que me lembra muito O Homem Bicentenário, que é um dos filmes que eu trouxe aqui no canal, que tem muito a ver com isso, né? Um filme antigo com Robin Williams, que é muito bom, que dizia: não invista seus sentimentos numa máquina. E aqui temos pessoas investindo seus sentimentos numa máquina, até porque nesse caso as máquinas, elas se parecem muito com seres humanos, mesmo outras que não parecem, mas elas agem, parecem um ser humano. Isso é doido de imaginar, e esse é um universo que eles construíram tão bem. Porque, assim, eu assisti Rebel Moon, né, um vídeo que já saiu aqui no canal, eles construíram um universo e tal, só que foi tão superficial que este filme mostra um universo tão bem construído, tão melhor construído que Rebel Moon. Eu sei que Rebel Moon ainda tem mais do que nos apresentar, ok, só que num filme só, de 2 horas e pouco, eles conseguiram mostrar e contextualizar isso nos cenários, nas ações, nos detalhes, nos momentos, nas coisinhas do dia a dia que foram executadas e criadas especialmente para os robôs. Isso é muito doido de perceber. Inclusive tem um exemplo disso, é que tem um anúncio ali no meio do filme dizendo: doe a sua aparência para um dos robôs, para que os robôs possam usar. Então a pessoa, digamos, sei lá, ela vai morrer ou ela provavelmente ganha algum dinheiro para isso, na verdade é doação, né? Ela quer doar a aparência dela, porque algum dia ela vai morrer, só que a aparência dela vai continuar nos robôs. Então os robôs utilizam as aparências dos humanos originais
para se parecerem mais humanos. Outra coisa também é o robô bomba. Tem um robô que foi criado para sair e se sacrificar, assim como tem dos, eu não sei dizer, os muçulmanos e tal, faziam muito isso, né, de sair correndo e explodir a própria vida, ir para o lugar certo tem que ser explodir. E ali ele está representando isso aí, né? Uma coisa que se usava antigamente os humanos, eles estão usando ali as máquinas também. É muito doido esse universo que eles construíram. E Joshua estava em busca do quê? Em busca de Maya, a mulher dele que morreu numa explosão e que parece que está viva, está em algum lugar ali e ele tem esperança de encontrar. Só que no meio de tudo isso ele foi colocado dentro de um outro objetivo, que é encontrar a arma dos robôs. Os seres humanos têm a Nômade, que é uma nave gigantesca que parece muito um ET dos seres humanos, que consegue eliminar, ela cria tipo um alvo ali no chão e lança mísseis e vai acabando com todos os robôs, até porque nessa história os robôs eles dominam ainda somente na Ásia, porque no resto do mundo ninguém mais tem mais inteligência artificial, né? Somente ali que eles continuam desenvolvendo e tratando eles como humanos, mesmo não sendo, enquanto os humanos têm a Nômade, os robôs têm uma arma que não se sabia o que era até encontrar Alf, que na verdade era Alpha, enfim, era uma criança, um robô criança, só que ele é tipo o Aang do Avatar. Ele se desenvolve, ele vai crescendo, ele vai aprendendo, ele vai dominando todas as máquinas, ele tem acesso às outras máquinas para ligar, para desligar, para fazer as coisas acontecerem, mexerem, ele está dobrando a máquina, né? Enquanto o Aang dobra a água, o fogo, o ar e a terra, esse aí, o Alf, ele dobra a máquina, tá? A comparação, não sei se é muito boa. Enfim, ele tem esse poder, essa loucura toda. E tudo tá tão interligado que mais pra frente a gente percebe que a Maya, que ele procurava, na verdade é a Nirmata. Ela exatamente é quem todos estavam procurando para poder eliminar, porque aí a esperança de tudo, dos robôs dominarem o mundo, ganhar a guerra ia terminar, os humanos iam voltar a reinar, um monte de coisa lá. Então tudo é interligado. A pessoa, portanto, mais importante para poder encontrar tudo, todo mundo, é o Joshua, porque quem todo mundo queria é exatamente quem Joshua queria, que era a Maya / Nirmata, e que essa criança, o Alf, na verdade, é tipo um vislumbre, é uma criação, um protótipo baseado no amor que eles tinham antes e que se tornou real a partir desse menino que é a grande esperança dos robôs. E para ajudar o Joshua aparecem alguns personagens secundários que aparecem simplesmente para fazer a história andar, alguma coisa acontecer, alguma explicação trazer para nós, mas mesmo assim tudo é bem encaixadinho, tudo funcional, enquanto os robôs, eles querem o quê? Eles querem destruição? Eles querem paz, liberdade, seus direitos e que os humanos vivam em harmonia com eles, né? Eles querem harmonias. E aí o que eles passam pra gente? Enquanto o ser humano tá querendo destruir tudo, as máquinas querem o nosso bem e tá tudo certo. Então, o que tudo isso nos diz? Já vamos falar melhor sobre aonde que eles acabam querendo chegar com essa história. Porque, como sempre, o americano é o certo, o correto de tudo, enquanto a polícia está do lado errado, e nesse caso os robôs, que são teoricamente os mocinhos, que devem ser defendidos, e a humanidade é o que está errado. E aí, o objetivo principal dele era encontrar a Maya, e ele encontrou. E descobriu toda essa função aí, só que a guerra ainda continuava. E o que aconteceu então? Joshua resgata o Alf, destrói a Nômade, que era o objetivo, na verdade, do Alf, e ainda nos dá um final emocionante com um reencontro na sua esposa, que agora não é mais uma ser humana, ela simplesmente escaneou o cérebro dela e colocou num chip que foi reanimado num robô, mas ele pôde ver ela e dar um último abraço emocionante onde ele se foi. E a guerra termina com os robôs conseguindo a sua liberdade, que eles tanto queriam. E no início, para Joshua, os robôs eram simplesmente uma máquina programada com sentimentos. Agora, no final, como ele viu que o filho dele estava ali, digamos, simulado naquela criança, e que a esposa dele também continuava, só que num robô, com uma cara, com expressão, ele passou a ver os robôs como seres humanos também. Ele viu como sentimento, como ser que está ali por trás daquela programação. E agora, então, de que trata esse filme? O que toda essa história acaba trazendo pra gente? Bom, primeiro que o nome The Creator é simplesmente por causa do criador que criou essa inteligência toda e sumiu. Esse filme nos faz ver as inteligências artificiais como humanos e haver um futuro promissor com elas, enquanto nós, seres humanos, sim, nós temos a capacidade de destruir e fazer as coisas darem errado, mas se algo pode dar certo é por causa dos robôs
das inteligências artificiais. Ou seja, nos fazem abrir a porta para a inteligência artificial, fazer parecer com que ela é boa, fazer com que assim toda essa tecnologia que está chegando hoje na nossa vida real, né, 2024, pessoas, sociedade, Brasil, tudo, o mundo, na verdade, tudo esse negócio de inteligência artificial, eles fazem um filme tão fantástico, tão bem montado para dizer pra gente, ei, não tenho medo da inteligência artificial, não tenho medo da tecnologia, não tenho medo de ver um outro ser humano que parece um ser humano, mas na verdade é um robô. Não tenho medo de colocar seus sentimentos numa máquina. Não tenho medo de se relacionar com uma máquina. E aí pensa uma coisa. Uma criança que cresce mexendo no celular, uma máquina, vai crescer em algum momento sem conseguir se relacionar com seres humanos e no fim vai ter o que para ele? Opções. Opções de máquinas que parecem seres humanos e que vai conseguir lidar muito bem com ele, sem de repente as partes ruins, sem perrengue, sem TPM, sem esses problemas. E aí o que vai acontecer? Esses seres humanos do futuro, as nossas crianças, eles vão começar a acreditar naquilo que é irreal, começar a tratar os robôs como seres humanos e, por consequência, os seres humanos como robôs, como seres dispensáveis. Eu não sei dizer exatamente, mas todo progresso traz consigo um regresso. Enquanto a humanidade avança tecnologicamente, certamente vem um regresso em outras coisas. Ver um robô como um ser humano, para mim, é um regresso. Achar que existe uma verdade, um sentimento, um coração, a gente está mentindo para nós mesmos. Isso é um regresso. O filme nos faz abrir o coração e dizer tá tudo bem vir os robôs para nos enganar e quebrar os nossos sentimentos, já que nós não sabemos mais nos relacionar com seres humanos. Pensa nisso. Bom, esse é o filme A Resistência. Eu acho que foi, em termos de filme, um filme muito bom. A mensagem dele, o que deixa por trás, eu acho que pode ser muito ruim a longo prazo, mas isso cabe a nós escolher, não é? E comenta aí o que tu achou desse filme, o que mais tu acha, se ele vai ganhar o Oscar aí com melhor efeitos especiais ou não, porque realmente é muito bem construído. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o fim e te inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.